Gente, não existe uma fórmula exata para conquistar o público na luta livre profissional. Alguns lutadores conseguem isso dentro do ringue, com grandes performances, enquanto outros brilham no microfone, criando momentos inesquecíveis com suas promos. Mas uma coisa é certa: popularidade é algo subjetivo. Um que um fã acha incrível, outro pode achar sem graça. E é justamente isso que explica como alguns lutadores extremamente polêmicos chegaram tão alto, mesmo dividindo opiniões. Grandes nomes como Hulk Hogan e John Cena foram amados e odiados ao mesmo tempo durante anos. Porém, apesar das críticas, é impossível dizer que eles foram superestimados. Afinal, marcaram uma geração inteira. Só que nem todos tiveram essa mesma defesa. E é aí que entra essa lista de lutadores que, para muitos fãs, não mereciam toda a fama ou destaque que receberam. Alguns nomes podem até surpreender, mas a discussão é certa. Afinal, quem realmente foi superestimado na história da WWE? Então, galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Brutus the Barber Beefcake. E vamos começar falando de um nome que até hoje gera muita discussão. E esse nome é de Brutus the Barber Beefcake. Acredite se quiser, Brutus chegou a ser relativamente popular no final dos anos 80 e até o início dos anos 90. Mas vamos ser sinceros, isso só aconteceu porque ele andava na sombra do seu melhor amigo, nada menos que Hulk Hogan. E olha só que absurdo, por causa dessa amizade e do público não detestá-lo completamente, Brutus conseguiu algo que parecia impossível para um lutador de mid-card. Ele chegou até o main event do SummerSlam de 1989 e, depois de anos, ao Starrcade de 1994, dois dos maiores palcos da história do wrestling. Mas a verdade é dura, Brutus nunca foi um lutador espetacular e nunca teve carisma suficiente para ser um grande astro. E no final das contas, só estava lá porque era o protegido de Hulk Hogan. Mas pelo menos existe um consolo: ele nunca conquistou um título mundial importante. Ainda assim, o simples fato de ter chegado tão longe já faz muita gente acreditar que o sucesso que ele teve foi totalmente imerecido. Keith Lee. Você se lembra de quando a comunidade da luta livre na internet já tratava Keith Lee como se fosse o próximo grande astro da WWE? Foi exatamente isso que aconteceu logo depois do Survivor Series de 2019. Keith Lee teve uma performance incrível no confronto entre as marcas e saiu daquele show com seu nome em alta, sendo visto como alguém pronto para o topo. E o hype era tanto que pouco tempo depois ele fez história ao derrotar nada menos que Adam Cole, considerado por muitos o maior campeão da história do NXT. Mas aí veio a realidade, e o que parecia uma aposta certeira acabou se mostrando um grande erro, porque apesar do talento impressionante dentro do ringue, havia um grande problema que não poderia ser ignorado: a falta de desenvolvimento de personagem. E quando ele finalmente teve os holofotes da WWE em cima de si, essa fragilidade ficou exposta. E o resultado, meus amigos? Toda aquela onda de empolgação acabou esfriando. A WWE não conseguiu transformá-lo no próximo grande nome, e hoje Keith Lee está bem longe de ser o main eventer que muitos acreditavam que ele se tornaria em 2019. Shane McMahon. Shane McMahon sempre foi mais um dublê glorificado do que um verdadeiro wrestler, e pode parecer até bastante duro para alguns fãs de Shane O'Mac, mas é difícil negar a realidade. E sim, gente, não dá para tirar o mérito dele. Aqueles saltos malucos de Shane McMahon exigiam uma coragem absurda que nem eu e nem você ousaríamos repetir. Se jogar de estruturas absurdas gigantescas, atravessar mesas, enfrentar riscos reais, tudo isso exige grande respeito. Mas vamos ser sinceros, isso nunca fez de Shane O'Mac um grande lutador. O que ele fazia era impressionar pelo perigo, mas quando o assunto era técnica na luta livre, carisma no microfone ou psicologia no ringue, Shane McMahon ficava devendo. A grande verdade é que se o sobrenome dele não fosse McMahon, dificilmente ele teria chegado tão longe no card, disputando combates de alto nível
contra algumas das maiores estrelas da história da WWE. E no final das contas, Shane McMahon conquistou espaços e status não por ser um wrestler completo, mas porque tinha o peso do nome da família que comandava a empresa. Psycho Sid, o homem que já foi conhecido por muitos nomes: Sid Vicious, Sid Justice, Psycho Sid ou simplesmente Sid. Mas independente do nome, ele sempre aparecia no topo do card em praticamente todas as empresas por onde passava. E de certa forma, isso até fazia sentido. Sid tinha o visual intimidador, o porte físico impressionante e uma presença que fazia os promotores babarem pela ideia de transformá-lo em uma estrela. Mas o problema é que o arsenal de Psycho Sid não era lá muito profundo. Ele não era muito bom em promos, não tinha a técnica mais refinada e ainda por cima era famoso por ser pouco confiável, especialmente quando chegava a temporada de softball, que ele supostamente priorizava em relação à própria carreira na luta livre. Ainda assim, é surpreendente olhar o currículo dele e ver que Sid foi 4 vezes campeão mundial e até mesmo 2 vezes main eventer da WrestleMania. E o mais curioso é que, apesar de todas as suas limitações e problemas de confiabilidade, o público muitas vezes ficava do lado dele e o apoiava. No fim das contas, Sid é aquele caso estranho de lutador que, mesmo cheio de falhas, conseguiu se manter no topo e escrever o seu nome na história. Lex Luger. Assim como o Psycho Sid, Lex Luger construiu praticamente toda a sua fama na luta livre baseado em uma única coisa: o seu visual. Enquanto Sid tinha o tamanho e uma certa aura carismática, Lex Luger impressionava por um porte físico que parecia ter sido esculpido em granito. O cara era trincado, definido até o último músculo, e parecia a personificação de um super-herói em carne e osso. E esse físico abriu muitas portas para ele. Não foi à toa que Luger recebeu grandes oportunidades, tanto na WCW quanto na WWE. Houve até um momento em que ele estava cotado para ser o novo rosto da WWE, o sucessor de Hulk Hogan no chamado New Generation. Mas, com o tempo, os fãs começaram a perceber a verdade. Por trás daquele corpo perfeito, Lex Luger tinha limitações enormes dentro do ringue e sofria com uma falta de carisma gritante. Todos os holofotes e toda a produção do mundo não conseguiam esconder essas falhas por muito tempo. É quase inacreditável pensar o quão perto o wrestling esteve de ter Lex Luger como o grande líder da New Generation, apenas por causa da sua aparência. Se isso tivesse acontecido, talvez a história da WWE tivesse seguido por um caminho bem diferente. Ahmed Johnson. E pode ser difícil para os fãs mais jovens acreditarem, mas houve um tempo em que Ahmed Johnson era visto como uma das maiores promessas da WWE. Muitos especialistas de luta livre chegaram a prever que ele seria o primeiro campeão mundial negro da história da empresa, e a expectativa era gigantesca. Mas, como a gente sabe, as coisas não saíram exatamente desse jeito. Ahmed Johnson até começou bem dentro da empresa, com vitórias importantes e sendo tratado como uma verdadeira máquina de destruição. Ele tinha um físico, tinha a intensidade e era apresentado como um badass de respeito, alguém que parecia imparável. Só que por trás dessa imagem existiam muitos problemas. Dentro do ringue, Ahmed Johnson era extremamente limitado e em vários momentos mostrava ser desajeitado e até perigoso. O que sustentava era sua presença, mas nem isso durou muito tempo. Afinal, quando a WWE encontrou um novo badass, nada menos que Stone Cold Steve Austin, Ahmed Johnson foi completamente ofuscado. Além disso, as lesões mal cronometradas e os problemas de atitude nos bastidores só aceleraram a sua queda. A casa de cartas desmoronou e aquele que era apontado como o futuro da WWE acabou deixando a empresa em 1998, sem nunca sequer chegar perto do posto que muitos acreditavam ser inevitável. No fim das contas, Ahmed Johnson virou mais um exemplo de como no wrestling aparência e intensidade não são suficientes para sustentar uma carreira no topo. Ronda Rousey. Essa aqui, alguns anos atrás, provavelmente geraria bem mais discussão, mas hoje em dia é difícil negar.
Ronda Rousey acabou afastando muitos fãs na sua reta final na WWE. E bom, de fato, no UFC, Ronda Rousey foi um fenômeno, uma das maiores atrações da história do esporte, mas também é verdade que ela era superestimada como lutadora de MMA, e ainda mais superestimada como lutadora da WWE. Dentro da WWE, o brilho de Ronda Rousey durou muito pouco. Ela não era uma performer horrível, longe disso, mas também não chegava nem perto de ser o que ela própria acreditava ser. Carisma nunca foi o seu ponto forte, e rapidamente os fãs começaram a enxergar que ela não era aquela estrela indispensável que a empresa tentou vender. Muita gente gostava de dizer que Ronda foi a grande responsável pelo primeiro main event feminino da história da WrestleMania. Só que a verdade é que se não fosse por Becky Lynch se tornar a lutadora mais popular do planeta naquele período, dificilmente esse momento teria acontecido. Becky foi tão ou até mais importante que Ronda nessa conquista. No fim das contas, quando ela deixou a WWE em 2023, o sentimento dos fãs foi basicamente de indiferença. Poucos realmente sentiram a sua falta. Isso fala muito sobre o quão limitada foi a passagem dela no wrestling. Goldberg. Recentemente, Goldberg tentou justificar o fato de ter desafiado pelo título mundial aos 58 anos de idade, usando como argumento a sua invicta e lendária streak de 171-0 na WCW, que, diga-se de passagem, era inflada e até inventada em alguns momentos. Isso já mostra muito de como Bill Goldberg enxerga a si mesmo. Agora, é claro, ninguém pode negar. Em 1998, Goldberg era realmente uma grande sensação. O problema é que ele nunca foi tão grande quanto ele achava que era. Grande parte do seu apelo vinha do canto da torcida, ecoando nas arenas. Sem esse elemento, é difícil imaginar que ele teria chegado tão longe. Já dentro do ringue, Goldberg sempre foi um lutador limitado, muitas vezes perigoso e descuidado, que acabou surgindo no momento certo para aproveitar a febre da WCW. Mas assim que o ambiente deixou de favorecer esse tipo de produto relâmpago, o verdadeiro nível de Goldberg ficou claro, e ele não estava nem perto de ser aquele monstro intocável que muitos acreditavam. E no fim, Goldberg é um daqueles casos em que a aura e o mito foram muito maiores do que o talento real. The Ultimate Warrior. Apesar de terem muitas semelhanças quando falamos em lutadores superestimados, o Ultimate Warrior ainda consegue ficar um degrau acima de Bill Goldberg nessa lista. Os dois foram colocados como sucessores de Hulk Hogan em suas respectivas eras, recebendo a tocha e sendo apresentados como os novos grandes rostos da empresa. Mas enquanto Bill Goldberg conseguia surfar por um tempo nessa onda, Ultimate Warrior acabou desperdiçando a maior oportunidade da sua vida. Warrior talvez seja o maior exemplo de como uma péssima atitude pode destruir uma carreira promissora. Ele tinha tudo o que um promotor sonha em ver em um astro do main event: carisma explosivo, presença de palco, físico imponente e a capacidade de incendiar a torcida só com a sua entrada. Mas havia um detalhe importante: ele não sabia lutar. E mesmo assim, isso não foi problema para Vince McMahon, em uma época em que o foco da WWE era muito mais no espetáculo do que na técnica. Vince decidiu apostar todas as fichas em Ultimate Warrior, e a prova disso foi na WrestleMania 6, quando ele derrotou ninguém menos que o Hulk Hogan para conquistar o cinturão da WWE. O mundo inteiro estava em suas mãos, mas Ultimate Warrior não soube valorizar o que tinha. Sua arrogância, comportamento problemático nos bastidores e falta de profissionalismo acabaram pesando mais do que o seu carisma. Ele conquistou o sucesso sem realmente merecer, e pior, nem sequer parecia apreciar o que tinha. No final das contas, Ultimate Warrior se tornou o verdadeiro retrato do que significa ser um egomaníaco superestimado no Pro Wrestling. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!